Charles V da França, o Sábio, a grande cisma do Ocidente. O Carlos V era filho e herdeiro do João II da França. Ele nasceu em 1338 e morreu em 1380. Casou-se em 1350 com Joana, filha de Pedro I de Bourbon, que era sua prima, e teve 9 filhos, entre eles o Carlos VI, que o sucedeu. E também teve 2 filhos bastardos. Quando seu pai e o seu irmão mais novo foram aprisionados na Inglaterra em 1356, ele assumiu a regência do trono com 18 anos e acabou enfrentando várias revoltas. Uma delas foi a insurreição de Paris, comandada por Etienne Marcel, e também a revolta popular da Jacarier. E tentou negociar a libertação do seu pai, que havia sido capturado na Batalha de Poitiers. E pelo Tratado de Bretigny-Calois, ele deveria pagar uma soma de 3 milhões de coroa de ouro aos ingleses e também ceder a eles parte do sudeste da França. A França encontrava-se em séria crise financeira devido a essa guerra dos 100 anos, e também essas revoltas e epidemias. E além de tudo, havia um gasto com a estadia do seu pai, o rei João II da França, na Inglaterra, que foi um péssimo administrador. E a França não tinha dinheiro para pagar o resgate. O Charles V, apesar de jovem, ele era organizado e conseguiu lidar com esses problemas. E com a morte do seu pai em 1364, o Charles tornou-se rei e continuou a Guerra dos 100 Anos. E foi na sua administração que criou o título de Delfim. E apesar dele não ter formação militar, ele conseguiu evitar outras derrotas para a Inglaterra. Daí ele nomeou o Bertrand du Guesclin e também o Oliver de Clayson, que eram exímios soldados, como o seu fiel, e teve vitórias sobre a Inglaterra e conseguiu reconquistar grande parte dos territórios perdidos para a Inglaterra no Tratado de Brittany, e também sobre o rei de Castela, o Pedro Cruel, em Montiel, sudeste de Castela. Nos intervalos dessa guerra, os mercenários que eram contratados para lutar, eles ficavam sem atividade e ficavam perambulando, saqueando e pilhando. E isso era um grande problema para o rei resolver. Então o Carlos V pediu que o du Guesclin levasse esses mercenários para a Espanha, onde havia uma revolta, qual o Henrique de Trastamara, que era irmão bastardo do rei de Castela, ele se rebelou contra o Pedro Cruel. E então o du Guesclin apoiou o Henrique. E por outro lado, o filho do Eduardo III da Inglaterra, o Eduardo, o Príncipe Negro, apoiou o Pedro Cruel. A princípio, o condestado francês, du Guesclin, teve uma derrota, e acabou sendo preso, mas ele conseguiu reverter e levou o Henrique ao trono, em Montiel, com o Henrique II de Castela. E o Henrique acabou assassinando o seu irmão, o Pedro Cruel. E ao retornar à França, o du Guesclin, ele recebeu o título de condestável. O Charles V, ele também era chegado à arte e era mecena, e criou a primeira biblioteca real da França. Ele apoiou o Clemente VII contra o Urbano VI, no conflito conhecido como Cisma do Ocidente. A Grande Cisma do Ocidente foi de 1378 a 1414. Depois que o papado foi transferido de Roma para Avignon, na França, em 1309, durante o papado de Clemente V,
em Avignon permaneceu até 1377. O Papa Benedito XII, que foi Papa de 1334 a 1342, ele, apesar de ter prometido aos romanos que iria regressar a Roma, ele começou a construção de um grande palácio em Avignon, que passou a ser, a partir de então, a residência papal, e trouxe de Roma os arquivos papais, o que deu a entender que, a partir daí, a mudança seria permanente. A igreja ela apoiava financeiramente a França durante a Guerra dos 100 Anos, e também politicamente, e o Papa permaneceria de mãos dadas com a coroa francesa. Daí a Inglaterra, que era a principal rival da França, não estava satisfeita. Então o Papa que sucedeu o Benedito XII, o Clemente VI, que foi Papa de 1342 a 1352, ele continuou apoiando a França. Ele praticava o nepotismo, mas também servia como um medidor entre os adversários e gastava também em excesso. E durante o período da peste bubônica, o povo chegou a acusar ele por causa da sua conduta. Esse Papa ele foi sucedido pelo Inocêncio VI, que foi considerado um bom Papa e queria voltar para Roma. E chegou a enviar para a Itália um legado papal, o Gil Alvarez de Albornoz, que conseguiu restaurar o prestígio do Papa na Itália. Mas esse Papa ele morreu sem conseguir retornar à Itália, como o seu antecessor. Ele foi sucedido por Urbano V, que era monge da Ordem de São Bento, e foi Papa entre 1362 a 1370. E era um Papa estudioso e humanista. Em 16 de outubro de 1367, ele conseguiu deixar Avignon e retornou à Itália. Mas, sob muita pressão, ele acabou tendo que retornar a Avignon e foi sucedido por Gregório XI. O Papa Gregório XI retornou para Roma, onde morreu pouco tempo depois. Em seu lugar foi eleito o Bartolomeu Prignano, com o título de Urbano VI, que era italiano. E o Urbano ele era de rígida disciplina monástica e também profundas convicções, e fez uma limpeza na cúria. Ele mandou embora cortesãos papais que ostentavam demais, também dá exemplo, se vestindo com roupas menos pomposas que a dos seus antecessores. Também incentivou estudos e tentou reformar a vida eclesiástica, e acabou se transferindo para Roma, porque graças ao trabalho do cardeal Albornoz, ele foi recebido com um grande júbilo em Roma. O Urbano ele era de origem humilde, mas ele não tinha muita habilidade política, e chamou os bispos que não o apoiavam de traidores. Acusou os bispos que tinham privilégios de simonia e excomungou alguns, e também nomeou vários bispos italianos, o que enfraqueceu o bispado francês, e não queria restaurar a sede pontificial de Avignon. Contrariou os interesses de alguns bispos italianos e também franceses, e chegou a ser chamado de louco. E esses bispos passaram a conspirar com o apoio da rainha Joana de Nápoles e fizeram a campanha contra o Papa Urbano. Esses bispos eles acabaram anulando a sua eleição, e isso resultou em uma nova eleição com membros do Colégio de Cardeais em 20 de setembro de 1378, onde acabaram escolhendo Clemente VI como o novo Papa. E esse antipapa ele retornou a Avignon e tinha o apoio de algumas famílias reais europeias, além de Nápoles. E em contrapartida, a grande parte dos estados italianos e alemães, nem a Inglaterra, Flandres, apoiavam o Urbano. A França, a Espanha, a Escócia, elas apoiaram o antipapa. E isso acabou se tornando um incidente diplomático, dividindo não só a igreja, mas todo o continente europeu. E os papas, eles acabaram excomungando um ou outro,
e também nomearam cardeais de acordo com a conveniência de cada um. E cada um administrou à sua maneira o seu respectivo pontífice. Clemente VI era um diplomata hábil, porém tinha uma mancha em seu currículo. Ele tinha se envolvido anteriormente em episódios sangrentos. O Clemente ele tentou se apoderar de Roma e se entrincheirou no castelo de Santo Ângelo, mas foi derrotado pelo Papa Urbano e retornou a Avignon. Durante esse período de disputas e guerras, os dois papas abusaram da simonia, com o intuito de arrecadar dinheiro para essa disputa. Com a morte do Urbano VI, o Papa Bonifácio IX o sucedeu em Roma, e com a morte do Clemente, o Bento XIII o sucedeu em Avignon. E houve uma série de tentativas sem resultado. E em 1398, o rei francês e seus aliados acabaram deixando de apoiar o Papa de Avignon. E o Gilfrey de Boucicaut ele sitiou Avignon. E o Papa ficou isolado, sem comunicação, em Avignon, até 1403. Mas o Papa de Avignon resistiu e mais tarde o rei Carlos VI voltou a apoiá-lo. E depois da morte do Bonifácio em Roma, assumiu o Inocêncio VII, que permaneceu no pontificado por 2 anos e foi sucedido por Gregório XII. Os dois papas chegaram a marcar de se reunir em 1407 em Savona, mas o Gregório não compareceu e acabou os dois papas perdendo o apoio. Em março de 1409 foi convocado o Concílio de Pisa. Foi um cisma dentro do cisma, e os bispos presentes excomungaram os dois papas, o de Roma, o Gregório XII, e o Bento XIII, e elegeram o arcebispo de Milão, o grego Petros Filarges, como o Papa Alexandre V. E isso piorou ainda mais a situação, porque passou a ter 3 papas. E esse ele declarou os outros 2 papas depostos. E isso gerou muitas discussões e intervenções. Né? O Alexandre ele teve uma origem humilde e foi frade franciscano. E era um homem muito inteligente. E não conseguiu o apoio do clero. E morreu meses depois de ser eleito. E foi eleito em seu lugar o Baltazar Cossa, que não tinha um bom histórico. Né? Ele havia sido pirata e também era tirano da cidade de Borlonha e roubou muito. Ele assumiu como João 23. Mais tarde, no século XX, houve outro papa com o nome de João 23, porque a igreja não reconheceu esses antipapas e acabou os napolitanos quase tomando a cidade. Então ele tentou fazer um concílio e as pessoas fizeram piada devido ao corvo que cantava, dizendo que o Espírito Santo havia se manifestado através do canto do corvo. E daí o Papa João XXIII acabou fugindo para a Alemanha, onde buscou apoio do imperador Sigismundo, ameaçado por Ladislau de Nápoles. Nessa época, o imperador da Alemanha, o Sigismundo, ele encontrava-se fortalecido e achava que podia dar uma solução para o cisma. Nos fins de 1414, iniciou-se o Concílio de Constância, e João achava que o fato do imperador Sigismundo o ter acolhido, ele levaria vantagens. No entanto, quando os embaixadores de Gregório XII declarou que ele estaria disposto a abdicar se os outros 2 papas fizessem o mesmo, o João acabou fugindo. E por 2 meses ele se manteve fugitivo, mas acabou sendo aprisionado e trazido de volta para Constança, e foi obrigado a renunciar. Em 4 de julho, o Gregório XII renunciou, e o Benedito XIII ele não tinha força e também ninguém reconhecia como Papa. E dessa forma, o concílio passou a ser o poder supremo e se dedicou a reformar a igreja. Esse concílio durou 3 anos. E em novembro de 1417 foi eleito o Odo de Colonna, da família Colonna, com o título de Martinho V, que era muito hábil diplomaticamente e unificou a igreja.
Durante essa cisma, em Roma, foi Papa o Urbano VI, de 1378 a 1389, o Bonifácio IX, de 1389 a 1404, o Inocêncio VII, de 1404 a 1406, e o Gregório XII, de 1406 a 1417. E em Avião, o Clemente VII, de 1378 a 1394, o Bento XIII, de 1394 a 1417. E em Pisa, o Alexandre V, que foi de 1409 a 1410, e o João XXIII, de 1410 a 1417. O Carlos V morreu em 1380 e foi sucedido pelo seu filho Carlos VI, que tinha apenas 11 anos. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.